29 anos, sou morador aqui de Nova Iguaçu. Eu vou fazer um resumo aqui, tentar adiantar, que, cara, tua vida toda no carnaval, se você falar tudo com detalhe, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou chegar na parte que eu acho que é mais interessante, para mostrar o quanto a escola de samba, a cultura da escola de samba, os exemplos dentro da escola de samba, me fizeram tornar o que eu me tornei, que eu acho fora da bacana. Entendeu? Aí hoje em dia eu estou nesse projeto social, inclusive, principalmente para servir de exemplo para a geração que vem agora, porque, cara, serviu muito para mim. Minha perspectiva de vida quando eu estudava nos colégios municipais lá em Nova Iguaçu, no meu bairro, era desse tamanho. Quando eu estava na idade de ensino médio foi para esse tamanho. E depois que eu passei, já fui direto para a faculdade, quando saí da escola, já estava maior. Estava bem assegurado, de faculdade, trabalhei um pouco com música e agora voltei. Mas vamos lá do início que a gente vai conseguir entender isso direitinho. Deixa eu contar minha história aqui. Quando eu era bem criança, meu pai já participava de escola de samba. Só que eram umas escolas, vamos dizer assim, um tanto desorganizadas, nos bairros menores em Nova Iguaçu, só que eu frequentava, eu via muita coisa, mas o que era interessante? A geração passada tinha um respeito e um cuidado com as senhoras, as mães, as crianças. Então muita coisa que acontecia de errado assim, eles, pô, espera aqui 50 centavos, vai lá jogar um flip que a gente vai ali. Aí eu saía, mas eu sempre ligado no que estava acontecendo, participava. E esse cuidado foi uma parte que eu já captei, já transferi para mim. Eu tenho isso com os mais velhos, com as crianças. Não tenho filho, mas tenho 2 sobrinhos, que eu cuido deles pra caramba e tal. E as crianças que estão no dia a dia comigo. Eu acho que eu vou ter que comprar outro carro, porque eu trabalho com as crianças na Beija-Flor. Elas querem andar comigo o dia todo. Trabalhei com as crianças em Nova Iguaçu, quiseram desfilar na Beija-Flor, trouxe elas pra cá. Anda comigo o dia todo, agora tá com todas as crianças aqui de minha esquerda. Mandei aí no teu zap. Ele tá comigo pra cima e pra baixo. Olha lá, tá ficando apertado, hein? mas voltando. Aí quando eu tinha 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu desfilei na Marquês de Sapucaí. Segura aqui. Não tocava muito bem, mas já tinha um ritmo pela vivência. Foi 7 anos de idade, 7 anos dentro do samba. Então, meu pai e minha mãe acompanham, mas não é samba, mas fazia companhia. Tipo, eu tenho uma família estruturada, não tão financeiramente, não era na época, mas era estruturado. Eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, o tranquilo, não faltava nada, eles se dedicavam e a gente curtia isso aí. Com 7 anos eu desfilei no Leão de Nova Iguaçu, 8 anos, 2002, 2003, 9 anos, conheci o Arnaldo. Ele falou, pô, cara, tem ritmo, não sei o que, mas presta tamborim aqui. Tocar tamborim é assim que se toca. Aí eu, olha, pum, fulano, toquei ele já. Falei, já, 8, 9 anos de idade, tudo que vem entrando a gente pega rápido, né? Aí ele falou, vou te levar pra Beija-Flor. Passou. 2003 passou, desfilei em 2004 pro Leão de Nova Iguaçu. Acabei de desfilar no Leão de Nova Iguaçu, sentei na barraquinha pra comer um x-tudo e vi a Beija-Flor desfilando, já tinha me esquecido do que ele tinha me falado. Vi aquele desfile, eu falei, caramba, carnaval na televisão. Aí fiquei olhando, passou mais um ano em Nova Iguaçu, aí 2005. Foi o último ano que eu desfilei no Leão, inclusive, ele pegou na minha mão e falou, vem cá, uma segunda-feira, em março, te levar lá. 2005, estamos em 2023, nunca mais saí da Beija-Flor. Aí fui pra lá e foi quando eu conheci esse lance de projeto social. Lembra? Lá em Nova Iguaçu era tudo muito desorganizado, mas a Beija-Flor era gigante. Aí eu cheguei lá e falei, caramba, tem um campo, eu jogo bola, gosto, tem uma piscina, eu vou ficar aqui, não vou sair. Aí ia pra Beija-Flor, o ensaio era 7 horas da noite, eu chegava às 4 da tarde. Chegava às 4 da tarde já com a chuteira na mão. Lá ficava até a hora do ensaio e depois meu pai passava lá pra me buscar. Só que aí se deram conta de que eu lembro disso até hoje, que eu tava chegando na quadra 4 horas da tarde pra jogar bola e ficava até 7 jogando bola. Aí eles me pararam, vem cá. Me destacava, eu tocava direitinho pela vivência e tal. Que horas tu vai pra escola? Se tu fica aqui o dia todo e você não mora em Nilópolis? Aí eu, por quê? Ele respondeu, por quê? É porque tá chegando, era março, abril, maio, tá chegando no meio do ano, a gente precisa ver teu boletim. Eu estudo de manhã, ficava de manhã, mas eu falei, caramba, aí fui perguntar aos meninos que eu não sabia. Eu não tinha feito inscrição, ele me levou pela influência que ele tinha, eu já entrei e comecei a tocar. Aí ele disse, vai passar 1 milhão, você vai ter que fazer isso, você vai ter que continuar fazendo sem ter nota. Eu falei, caramba, a gente não vai poder continuar. Aí foi passando,
Aí eu fui vendo e logo depois, com 11 anos, aí com 13 anos eu desfilei a primeira vez. Estava apto a participar, desfilei. Aí quando eu fiz, chegando aos 14 anos, eu comecei a trabalhar com eles. Onde era permitida a minha entrada, eu comecei a trabalhar com a bateria do Beija-Flor, que fazia eventos extras. Aí eu comecei a receber uma graninha pouca, mas para a minha idade eu falei, caramba, se eu tocar e sair, eu vou trabalhar, não sei o que. Fui entendendo, fui perguntando. Aí eu era o mais novo. Quando eu tinha 11 anos, os meus amigos já tinham 16, 15, eu estava lá. Eu fui vendo, aí foi crescendo minha perspectiva. Aí eu conheci pessoas influentes, pessoas de outros ramos sociais, comecei a me associar ali, fui aprendendo. Eu falei, caramba, a vida não é tal. E fui vendo os exemplos, fui vendo o pessoal, falei, caramba, aqui o pessoal é bem vestido, a galera chega, é mais educada. E um lance que tinha, né? Você não chega na escola de samba, passa pelas pessoas, pelos mais velhos e passar direto, alguém vai mandar você voltar e vai te construir essa educação dentro das extras, dentro da escola. Você não vai passar sem dar uma boa noite com uma pessoa mais velha, você não gosta, porque isso é pecado. Isso é uma parada importante que me moldou. Eu já não era uma criança complicada, eu só era divertido. Mas já era tranquilo e melhorou demais. Melhorou demais e esses exemplos foram me moldando e eu fui guardando. Eu tenho isso até hoje e repasso. Acho que isso é importante na parte da educação da... O Eduardo, ele chegou na nossa quadra com a sua esposa timidamente, foi naquela época que a gente só ficava 2 malucos na quadra esperando o povo chegar. Ele foi o terceiro, né? Ele foi o terceiro, verdade. Ele chegou lá e perguntou o que estava acontecendo. Então, mais que depressa, irmão, vem, fica com a gente. E hoje o Eduardo é o nosso coordenador de passista. A gente também é muito grato ao Eduardo, porque ele já vivia isso lá na União da Ilha, em outras escolas de samba. Ele conseguiu formar um corpo de passista muito bacana, dentro da doutrina que a gente acredita. Então o Eduardo, a gente também tem uma dívida de gratidão, e ele entende muito mais do que eu para falar dessa questão da coordenação de passista que acontece hoje na Tomada de Mesquita, que inclusive dentro de um mês vai começar um workshop com a professora Nilce, que é da Portela, para poder estender esse curso de passista para toda a comunidade de Mesquita. Eduardo, nosso passista, nosso coordenador. Bom poder estar aqui, né, falando com você. Como Eduardo, Miguel, Jorge, né, e tal, o nome é grande. Ele é professor de Educação Física também. Atualmente sou professor de Educação Física, né? Não trabalho na área, mas sou professor de Educação Física. Vejo ali o professor Marlon, que contribuiu para minha, né, no meu decorrer, foi meu professor no Deoclésio, né? Professora Carlinhos aqui também, foi diretora do Deoclésio durante tempo, né? Então rever esse gosto para mim é muito importante, que contribuiu na minha formação para chegar até onde estou hoje, né? E antes de falar da educação física, eu conto essa trajetória, né? Professores que me ajudaram, né? A partir daí procurei fazer educação física, hoje também estou fazendo, né, educação, pós-graduação em educação física escolar, e meu trabalho é sobre interdisciplinaridade, né? Já finalizando e falando sobre interdisciplinaridade, e quando vocês perguntam, como Secretaria de Educação, onde as crianças se englobam nessa área do carnaval, que é a maior pergunta que vocês fazem até o momento. E quando a gente fala sobre as crianças, a gente vai pensar nessa questão do carnaval, incluindo elas, né? Porque quando a gente bota as crianças sentadas para ler um livro, qualquer mosca é motivo de dispersão, né? Mas quando a gente bota num toque, num barulho, eles se englobam e querem correr, querem brincar, né? Isso chama atenção. E a gente quer trazer esses temas que a escola de samba traz, né? Que também falam sobre cultura, né? Que a escola de samba e cultura. Também já passei por outras, né? União da Ilha, dentre outras escolas de samba que participo no decorrer do tempo. E a gente traz essa cultura para a Mesquita, né? Primeiramente, porque muitas vezes a gente procura coisas fora. Vai para longe, né? Vai para Beija-Flor, vai para Mangueira e tal, mas trazendo isso para a Mesquita, e a gente quer englobar o povo, a nossa população de Mesquita nisso. E quando fala sobre as crianças, onde a gente pode colocar as crianças, né? As crianças podem participar da aula de passista também, né? Que é um grupo
que a gente consegue colocar as crianças para sambar, ensinar, que a gente vai fazer esse workshop, ensinar as crianças, né, a sambar, mas isso está englobado dentro dessa questão cultural que o carnaval ele expressa muito grande, né? Não é só sambar, também tem toda essa perspectiva como o carnavalesco faz de desenho, preparar isso tudo é muito amplo, né? Ele senta, desenha tudo com paciência, a gente briga toda hora, porque fazer desenho, né? Não gostei disso, não gostei daquilo, refaz. E assim faz parte, as crianças sambando, participando. Com as crianças a gente consegue também captar os pais, né? Que eles precisam de um responsável, levando eles lá para estar na quadra e aumentar esse quantitativo que vem se falando, né? De gente presente. E as crianças não ficar dispersas em diversas culturas que a gente sabe que se apresentam no decorrer do município, né? Tanto positiva, tanto negativa. E a gente trazer dentro da escola de samba, a gente coloca ele num patamar cultural, social, aprendendo. E quando eu falo a questão da minha formação em interdisciplinaridade, é que eu coloco um ponto de vista onde eu vejo o pós-escola, né? O pós-ensino médio, né? A gente, como secretaria de Educação, trabalha até o nono ano, aí eu passo para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e quero concluir com o quê? Né? Interdisciplinaridade. O que o ensino médio pode contribuir para aquele jovem, né? Ao final do seu ensino, vai fazer ENEM, ou vai fazer uma faculdade. Muitos ficam perdidos pelo meio do caminho, né? Também trabalho em outros grupos sociais, que aí eu converso sempre com a juventude para saber e querer entender o que eles querem pós a escola, a formação militar, ou dentro, eles ficam muitas das vezes perdidos, né? E a escola de samba é um lugar onde também se encontra, também para a capacitação de renda, né? Trabalho. A gente fala de passista, lembra daquela época dos boêmios, né? Do samba de gafieira, daquele pessoalzinho sambando ali no barzinho. E aí começa esse trabalho do passista, do malandreado, né? No samba, da cabrocha, daquele... Só 49 anos de carnaval, um pouquinho dedicado a Beija-Flor de Lopes, praticamente. Desfilei outras escolas, mas só para ajudar. Sobre Tubarão de Mesquita, vou falar do carnaval geral, mas falar sobre Tubarão de Mesquita. Para mim, a felicidade está lá, porque eu sou morador de Mesquita, nascido e criado em Mesquita. Então, eu sempre participei de escolas de samba, mas em outro município. E hoje estou vendo o meu município esse ano de presente de carnaval da escola. Michel ia lá na aula de percussão. Eu fui lá ver a aula de percussão. Através dele, ele me botou dentro do Tubarão. E eu botei na Beija-Flor e ele botou no Tubarão. A Beija-Flor, ela cresceu e ela foi envolvendo a comunidade junto com o crescimento dela. E vocês estão começando agora. É o segundo ano e eu acho que... Esse ano, a minha ideia era falar sobre o Almirante Negro. Junto, entendeu? Não sei se vocês sabem a história do Almirante Negro, mas a família dele é pertencente aqui de São João de Meriti. Eu só não falei do Almirante Negro porque a Turiti está falando, então ia conflitar. Então a gente está sempre buscando. E na nossa Baixada Fluminense ela é rica. Nós podemos buscar vários temas. Esse tema que nós escolhemos, da água, você tem que pensar de uma forma do poder financeiro, você tem que pensar exatamente isso que você falou, porque se você for procurar uma pessoa que a comunidade não conheça, é muito complicado. Aí você tem que desvendar, publicar, mostrar quem é, entender o porquê. É igual a Beija-Flor esse ano está falando do Rasgonguila, que é o pertencente lá de Maceió. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Esse ano nós escolhemos falar sobre a água da Baixada Fluminense. E nós vamos pegar sempre a vertente da Baixada Fluminense. Eu faço parte da educação ambiental, assim, estou muito curioso de saber, né? Não sei se pode, Claro. Os assuntos da água no ambiente que vocês vão trabalhar, a captação, o tratamento, se é a distribuição, se são as fontes, as cachoeiras e rios que temos, né? Porque quando fala águas, né, é bem amplo, né? Sim. Esse assunto. Bom, só para não poder estender muito, esse problema da água ela vem de três brigas lá de trás, né? Do Império, do governo Carlos da Serra e do engenheiro Belfo Roxo, que hoje é chamado de Belfo Roxo. Tiveram três coisas. Na época do Carlos Lacerda fez a captação da água. Isso. Né? Isso. Mas só que esse problema ele se estende até o dia de hoje. As pessoas não entendem por que falta água na Baixada Fluminense. É muito simples. De uma forma muito bruxa, falando, nossa água é roubada. Houve um desvio. Vou passar a música para vocês. Houve um desvio que até hoje existe esse desvio. Se
Você passa de madrugada na rua, você vê que às vezes a SEDAI ou a água do Rio, ela está de madrugada fechando as torneiras, já viu? Isso é um desvio que a gente faz para faltar água na Chatuba, para faltar água ali ou aqui, mas está fornecendo só o Rio de Janeiro é próximo para a nossa água. Hoje, 30% da população da Baixada Fluminense sofre com problema de água devido a esse desvio, quer dizer, da época do imperador. Então, assim, depois eu passo esse sinopse para você. Hoje, inclusive, está definindo qual vai ser as alas que vão ser definidas. Nós vamos falar da questão do giz, por que ele está poluído, por que ele não está, como vai ser limpo, qual é a solução. Dentro do enredo, nós vamos não só criticar, mas também propor algumas soluções. A educação, principalmente em relação a não jogar o lixo na rua, não jogar no rio, e assim vai. Entendeu? Eu vou passar o enredo para vocês entenderem dele e fazer pergunta, não tem problema nenhum. Costureira, eletricista, soldador, maquiador, advogado, contador, e inclusive como seis funcionários diretamente ligados lá no palco. É uma coisa muito grande. E tudo que escola de samba é um teatro em andamento. Então é a pior coisa que tem, pode dar errado nesse andamento. Por isso tem a harmonia. A escola tem a de harmonia. No nosso grupo aqui, vai ter 30, 35 harmonia que ajuda a manter a escola do outro lado, o pessoal quiser para cantar, dançar, brincar. A escola de estudo especial foi do 80 sem harmonia. Para poder botar o canto é importante. O canto junto com o cantor oficial, ele está harmônico, ele está igual. Isso é diferente a nota. A dança não precisa, agora chega a tua parte, não precisa sambar. Pode sambar, samba é pastista, mas se você tiver movimento dentro da escola de samba, também vale. Então é coisa coesa, o espírito tem que ser compacto, coeso, não pode abrir as aulas, ele está compacto. Né? O andamento não pode parar nem muito e nem continuar muito. Até rápido, tem que ter espírito. No nosso fé, é 40 minutos. Esse 40 minutos. Tá bom, ele leva 2 minutos para voltar. Se 2 minutos, perdeu o campeonato. Isso é só uma velha de escola de samba. Se o barulho de estica para voltar, falei só um pouquinho só no carro mais geral. Agora vou voltar para o esquema. Esse ano, né? O ano do nosso Rio, Pilar do Rio Maior. Desenvolvido pela nossa graça, né? Uma historiadora. E o nosso ciclo trabalheiro é o homem que é inteligência lá que faz o quê? Ele faz o visual. Ele transmitir para a fantasia o enredo. Ele faz a definição. Quando você não compreende, você está assistindo a vida, é que usar um enredo, não está dando certo. O nosso enredo esse ano, eu me rio, né? Eu me rio, então ele vai lá no imperador. Então, eu junto, eu vou certo. Começou lá no salário, na carioca. Aí entrou no passado. E carioca. Só que não conseguia abastecer para todo o Rio de Janeiro. Aí ele veio o desafio maior. Ele veio para pegar água captada da Baixada do Rio. E a cabeça da coisa toda. Então ele leva tudo. Leva toda a nossa para lá. E foi o tiro menor e Paulo dois dias dessa obra que eu falar. Pode continuar, né? O nosso trabalho aqui é com os 6, e o nome do nosso dinheiro, o samba, olha a família.
quem acredita no que é verdadeiro, sobre a estudar o meu lugar é aqui. Onde nosso rio onde vencia, as pedras ficam no fundo, a água que move essa vida, é que move esse mundo, desde a fonte da vida, até lá no mundo. E nosso sonho é a vida, e o que é bom é a minha. Hoje tem uma terra errada. Eu não estou só deixando ela. Água que querer cachaça.